Salve simpatia! Aqui podemos dizer que as nossas aventuras por ventura iniciam um novo formato, porém sem perder o seu estilo. Como eu já havia comentado contigo, tínhamos muitos desafios para vencer pelos próximos dias e por isso fomos nos adaptando na medida do possível. Nesta parte da nossa jornada, eu contei com a ajuda do comparte Leonardo, pois ele nos deu uma carona de 30 km pelo nosso percurso, o que ajudou bastante o nosso projeto. O Leonardo praticamente desce todos os dias para ir trabalhar no litoral paranaense, e assim acabei combinando de pegar uma carona com ele até o ponto onde a nossa bateria havia acabado. Depois de agradecer a ajuda e tirar esta foto do nosso comparte, colocamos a carona na estrada e continuamos o nosso percurso. Não preciso nem dizer que estava cheio de disposição ao começar esse pedal, pois nesse dia não tinha pedalado nem 4 km e já estava bem próximo do pedágio da 277. Apesar de saber que teria um pedal de uns 60 km de volta, já estava decidido que pedalaria até a bateria da câmera digital acabar, pois não podia dispensar esta oportunidade que porventura eu estava tendo. Sei que agora muitos estão pensando que as coisas ficaram bem mais fáceis, pois basta eu pegar uma carona com o Léo até onde eu parei e tudo fica bem mais tranquilo. Porém, as coisas não irão funcionar bem assim, pois como eu já comentei contigo, as nossas aventuras mudarão muito depois que passarmos pelo pedágio. Não vou comentar muito sobre isso agora, pois eu não quero te dar spoiler sobre essa nova etapa do projeto. Porém, depois do pedágio, tudo vai ficar claro como esse dia ensolarado aqui na estrada. Nesse horário, o sol bate bem na cara dos motoristas que estão indo em direção ao litoral, e isso me proporcionou um bronzeado facial acentuado e ardido. O movimento de veículos nesse pedaço da estrada estava bem agitado, pois acredito que por ser bem cedo de uma manhã de segunda-feira, muitos estavam se dirigindo ao trabalho e outros transportando as suas cargas aos seus destinos. Aqui já passamos do ponto onde a bateria da câmera acabou e vamos seguindo o nosso percurso, pois ainda tenho muita história para te contar e algumas coisas para te mostrar. No nosso episódio anterior, o qual não foi gravado por se tratar da volta para casa, quando a bateria da câmera acabou, continuei o pedal por mais um tempo, pois já estava visualizando uma passarela bem ao longe e optei por chegar até ela para atravessarmos para o outro lado da estrada, pois como eu já comentei contigo, é muito complicado se atravessar de uma pista para outra na BR-277. Acostamento podemos ver um ciclo-viajante roots seguindo seu caminho, pois por vezes encontro com alguns deles na estrada. Muitas pessoas que você classifica como mendigo ou morador de rua nas cidades, por muitas vezes são pessoas que optaram por viverem de forma simples e livre, sendo que muitas dessas se utilizam de bicicletas e barracas para se locomoverem de uma cidade para outra. White man came across
cheguei nesta passarela, atravessei e sentei próximo de um ponto de ônibus para comer uns biscoitos e tomar um guaraná, o qual foi um oferecimento da nossa comparte Tânia Zubeck. Depois desse almoço padrão de quando eu estou na estrada, voltei para casa em um pedal de 57 km e cheguei de boas. Depois de te deixar aonde a bateria tinha acabado, eu cheguei até aqui no episódio passado. E agora, vamos seguindo juntos por este trajeto, pois a estrada sempre tem alguma coisa diferente para nos mostrar. Essa característica das estradas é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, pois sempre gostei muito de viajar e poder observar esta riqueza de detalhes que as estradas nos oferecem. Pois cada tipo de veículo que você pega para viajar te mostra o percurso de uma maneira bem diferente, pois viajar de carro não é a mesma coisa do que viajar de moto, que por sua vez é totalmente diferente de se viajar de bike. Que coisa! Vou ter que parar aqui para ver quanto eu estou pesando, pois a placa diz que a pesagem é obrigatória. Se é obrigatória, teremos que obedecer, né? Nossa, esse cara tá com 150 de peso e nem parece. A balança deve ser por aqui. Vamos parar aqui e mostrar o nosso peso na estrada. Ufa, que bom, estava com 80 quilos e fui liberado. Então vamos continuar gastando as nossas calorias, pois ainda não chegamos ao pedágio. Sabe, a gravação desse episódio foi muito divertida, pois começamos bem descansados o pedal e na volta acabei conhecendo um casal bem legal lá no Parque Náutico, onde eu sempre paro para dar uma descansada. Nesta aventura que estamos vivendo, uma das coisas que mais me chamam a atenção são as surpresas que a jornada vai nos apresentando. Pois parei no Parque Náutico para comer a segunda parte do meu almoço e acabei fazendo novos amigos, o que me proporcionou uma conversa longa e divertida. Eu creio que a vida é bem mais simples do que a maioria das pessoas acredita que seja, pois são nos pequenos detalhes e nas coisas simples que encontramos momentos agradáveis e divertidos. Nesse trajeto, a maioria das coisas que vivenciei e observei foram bem interessantes e positivas, apesar de ter ficado muito chateado com uma situação que vivi lá no pedágio e que vou te contar quando chegarmos lá.
Como eu já comentei, a maioria das coisas que eu observei durante esse trajeto que estou compartilhando contigo foram bem interessantes, bonitas e divertidas. E estas é que ficarão marcadas na minha lembrança. Porém, infelizmente, conheço algumas pessoas que só valorizam as coisas negativas que elas vivenciam. Isso faz com que a sua vida seja muito triste e revoltante. Como diz uma música do Tim Maia, eu entendi que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Porém, a maioria dos sofrimentos estão ligados à quantidade de expectativas que você tem. Ou seja, quanto mais expectativa você tiver, mais infeliz você será. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Hoje eu estou vivendo um sonho todo azul e compartilhando ele contigo, pois foi esta a opção que eu fiz. E eu espero que você também construa com paciência o seu caminhar e entenda que a nossa vida é fruto de como a observamos. Aqui eu quero comentar contigo sobre uma fábula dos índios norte-americanos que eu acho que vem bem na hora certa. Um jovem índio pergunta a um índio mais velho sobre a sua visão no tocante a se ter uma vida triste ou alegre, e o índio mais velho responde com a seguinte história: a tristeza e a felicidade são como se fossem dois lobos. O lobo que você alimentar será mais forte do que aquele que você não alimenta. Então fica a dica, pois cabe a você determinar qual deles vai alimentar.
Mudando radicalmente de assunto, agora eu quero te contar um pouco sobre o pedágio que estamos chegando, pois ele será um momento importante na nossa história. Vou começar te contando que a história desse pedágio foi um dos maiores erros administrativos de Jaime Lerner quando governador do Paraná. Pois se não tenho críticas sobre a sua gestão em Curitiba, tenho várias de quando ele foi governador, já que ser prefeito não é a mesma coisa do que ser governador. Quando o governo Lerner deu a concessão dessa estrada para a empresa da família de um antigo amigo meu, esta concessionária colocou os valores do pedágio na estratosfera, o que fez com que o valor do frete para Paranaguá subisse absurdamente e que todos os usuários achassem absurdos os valores cobrados. Esta briga passou pela gestão de Jaime Lerner e se manteve por mais de 20 anos, quando finalmente a concessão terminou. Não preciso dizer que esta família arrecadou muita grana com este acordo governamental, o qual sempre foi garantido pelo contrato absurdo entre o governo do Paraná e a concessionária, proporcionando muita demagogia sobre o pedágio da 277 durante as campanhas eleitorais. Atualmente o pedágio está desativado, pois o governo atual está elaborando a sua licitação para uma nova concessionária, e acredito que provavelmente o preço será muito mais justo do que foram nesses últimos 20 anos. É lamentável perceber que um pequeno grupo de pessoas consegue prejudicar um grupo muito maior, apenas para satisfazer o seu ego doentio e ambicioso. Hoje, ambos os negociadores da bondosa licitação estão mortos e não levaram nada com eles, sendo que quem meteu a mão nessa herança toda, hoje gasta esse dinheiro como se não houvesse amanhã. Agora eu quero comentar sobre um outro lado da questão estatal, pois quando estive por aqui da última vez, o pedágio já estava desativado e o governador atual fazia uma mentirosa propaganda, como se tivesse conseguido acabar com o pedágio. Porém, este acabou porque simplesmente o contrato chegou ao seu final. Nesta época, havia 2 policiais militares fazendo a segurança da área, e tudo que a concessionária não havia retirado do local permanecia preservado. Porém, após a determinação de algum funcionário público capacitado ter retirado o policiamento do lugar, os depredadores destruíram quase toda a estrutura do pedágio, mostrando que se não houver segurança armada para defender o patrimônio, os símios invadem e destroem tudo apenas pelo prazer primata ancestral. Antes de te mostrar um pouco da Praça do Pedágio antes e depois dos símios, quero deixar registrado que chegamos ao pedágio e cumprimos mais esse objetivo da nossa jornada. Aqui começaremos uma nova fase das nossas aventuras por Ventura. Porém, antes disso, quero te mostrar um pouco da maldade humana. Essas imagens são de quando estive por aqui da última vez, quando a estrutura do pedágio ainda estava preservada e as propagandas do atual governador contavam vantagens para o povo, pois os seus marqueteiros jogavam de forma esperta para enganar este poveco ignorante. Lógico que após a união da incompetência pública com o espírito primata de algumas pessoas, o governador mandou tirar sua propaganda falaciosa do pedágio e colocou outra de pneu no seu lugar, pois certamente não iria pegar bem ele mantê-las por lá, né? Não posso deixar de comentar que fiquei abismado com a destruição da Praça do Pedágio, bem como o que fizeram os prédios que faziam parte do sistema. Nessas imagens podemos ver até onde chega a ignorância humana, pois essa ação foi motivada exclusivamente pelo instinto animal de destruição e diversão simiesca. Fecho essa minha indignação te contando que a 500 metros do pedágio existe um posto da Polícia Rodoviária Federal, local que nunca tem ninguém
e que pelo jeito não possui grande serventia. Como eu não tenho o menor poder para mudar essa situação, já que o Estado só existe para te roubar e te proibir por intermédio da força física, criando dificuldades para poder te vender facilidades, deixo apenas o meu relato. Afinal de contas, vivemos em uma autêntica democracia, onde quem pode manda e quem não pode apenas obedece. Deixando de lado essa minha indignação por morar em um país sem futuro, vamos voltar para a nossa jornada, pois deste ponto em diante as nossas aventuras por ventura entram em uma nova etapa, e eu vou explicar em detalhes sobre ela no próximo vídeo, pois existe uma quantidade absurda de detalhes e desafios que devem ser vencidos. E para não fazer esse filme ficar gigantesco, eu vou deixar para te contar sobre isso no nosso próximo episódio, pois daqui para frente vamos mudar um pouco a nossa brincadeira. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.